A gargalhada do juiz Henry Miller ecoou pelo imponente tribunal com painéis de carvalho como um trovão repentino da Geórgia. Era um daqueles raros acessos de alegria incontroláveis, do tipo que escapam antes que uma pessoa de alto escalão consiga recuperar a compostura. Ele recostou-se na cadeira de couro de encosto alto, o rosto corado, e bateu com a palma da mão na superfície polida do banco de mogno escuro. Os advogados nas primeiras filas, acostumados com sua expressão severa e língua afiada, trocaram olhares perplexos. O oficial de justiça, um homem chamado Benjamin, com as costas rígidas como um pinheiro, encarava o teto alto, como sempre fazia, quando o juiz se desviava do protocolo formal. E então havia a moça franzina, de vestido rosa pastel, parada bem no centro do tribunal. Ela segurava um smartphone preto junto à orelha, mas estava séria como uma pedra, completamente alheia à onda de risos e confusão que acabara de desencadear no tribunal. Ela não piscou, nem se intimidou sob o olhar fixo de uma dúzia de olhos. Tinha uns 4 ou 8 anos, o cabelo loiro preso em 2 tranças elásticas com fitas cor-de-rosa que balançavam levemente cada vez que ela inclinava a cabeça para ouvir o toque do celular. Seu rosto ostentava uma expressão que só as crianças conseguem dominar. A convicção absoluta e inabalável de que o que estavam fazendo era a coisa mais razoável e necessária do mundo. Seu nome era Mia, e ela acabara de realizar uma façanha de agilidade silenciosa que impressionaria até um espião experiente. Durante um intervalo em uma audiência de custódia particularmente exaustiva, ela escapou da avó na galeria e se aproximou de Claude Foster, um advogado de 52 anos, conhecido por seus ternos caros e trabalho notoriamente eficiente. Com a graça discreta de uma sombra, tirou o telefone do bolso do casaco e se retirou para a bancada do juiz. Não correu, nem se escondeu. Simplesmente ficou ali parada e discou um número com a calma e a deliberação de uma estrategista nata. O juiz Henry Miller fora o primeiro a notar o movimento com o canto do olho. Observara a pequena criatura, vestida de rosa, atravessar o espaço sagrado entre o público e a justiça. Ao ouvir o leve clique digital de um teclado, olhou por cima dos óculos. "O que você está fazendo aí, pequena?" perguntou o juiz, sem conseguir conter um sorriso. "Fazendo uma ligação", respondeu ela com a voz baixa, mas notavelmente firme. "Ligando para quem?" insistiu o juiz, divertido com a audácia da menina. "Para quem eu quiser", disse ela. E foi então que a gargalhada irrompeu. Foi nesse instante que Benjamin buscou conforto nas placas do teto. E os advogados perceberam que a solenidade do tribunal havia sido momentaneamente suspensa. Até mesmo Claude Foster, o dono do telefone roubado, abriu a boca para protestar, mas logo a fechou, decidindo que era mais sensato permanecer em silêncio diante de tamanha rebeldia infantil e pura. "Ligue para quem quiser", disse o juiz Henry, com a voz ainda carregada de divertimento, enquanto enxugava uma lágrima de tanto rir. "Ligue para quem quiser, senhorita", gesticulou, convidando o tribunal a testemunhar uma criança exercendo seu direito à liberdade de expressão. O tribunal aguardou, imerso em um raro momento de descontração, mas então o telefone tocou do outro lado da linha e o riso se dissipou. Não se apagou de uma vez como uma vela extinta por uma rajada de vento. Em vez disso, a alegria foi se dissipando lentamente, como uma fogueira privada de combustível. Ao perceber que algo profundo estava mudando na atmosfera, o sorriso de Henry Miller se desfez em uma fina linha. Suas sobrancelhas grossas se ergueram até a testa, e todo o tribunal, que um segundo antes estivera repleto da alegria mais espontânea que aquelas paredes haviam presenciado em anos, mergulhou em um silêncio sufocante. Alguém atendeu, e a voz que saiu do viva-voz
Era tão clara que vibrava no silêncio. Era uma voz que o juiz, Henry Miller, conhecia melhor do que as batidas do próprio coração. Era a voz de sua filha, Isabela. Minha querida. E é você, o nome da garotinha, a voz da mulher que não falava com o pai há mais de 2 anos, a filha que se mudara para outro estado e bloqueara o número dele em todos os seus aparelhos. O juiz congelou, a mão ainda suspensa no ar, como um ator que de repente esqueceu todas as suas falas. Os olhares no tribunal estavam fixos nele tanto quanto na garotinha. Isabela lhe dissera, na última vez em que conversaram, que não queria vê-lo novamente até que ele entendesse a gravidade de seus erros. Agora, sua voz preenchia o tribunal, trazida até ali por uma garota que ela mal conhecia. Mia segurava o telefone com as 2 mãos, o olhar fixo no juiz, a expressão de total e inabalável atenção. "Mamma Mia!" ela gritou. E com essa única palavra, o tribunal entendeu que aquilo não era mais uma esquete de comédia. Para entender o que estava acontecendo naquele tribunal de Savannah, numa terça-feira de outubro, era preciso voltar alguns anos. Era preciso voltar ao escritório particular do juiz Henry Miller numa tarde abafada de agosto, quando a umidade era tão densa que podia sufocar uma pessoa. E o ar-condicionado escolheu justamente aquele momento para falhar. Isabela estava de pé, junto à janela, com os braços cruzados firmemente, o rosto uma máscara de fúria fria e exaustão. Aos 31 anos, ela era uma pediatra respeitada, mas naquela sala, ela se sentia como uma criança implorando por um mínimo de justiça de um homem que vivia apenas segundo leis frias e implacáveis. Ela havia retornado à sua cidade natal para implorar ao pai sobre o bem-estar de Mia. Seu ex-marido, Robert, vinha usando a menina como moeda de troca, ignorando todos os acordos e mantendo-a longe da mãe por semanas a fio, sem aviso prévio. Henry ouviu a filha com a mesma expressão que usava com todos os estranhos em seu tribunal, fechada, crítica e distante. Quando ela terminou, ele disse que a situação era complexa e que não podia tomar partido, pois isso prejudicaria sua integridade profissional. Afirmou que conhecia Robert há anos e que tudo precisava ser resolvido estritamente pelos canais legais. Isabela o encarou por um longo tempo, até que o silêncio pareceu prestes a ser quebrado. "Você está me dizendo que não vai me ajudar?" sussurrou ela. "Estou dizendo que você precisa seguir as regras, Isabela", respondeu ele. Naquele instante, sua voz cortou o ar como gelo. "Mia tem 3 anos, pai. 3. Ela passou a última semana completamente desamparada, sem um teto seguro sobre a cabeça, porque Robert não cumpriu com suas responsabilidades. 3 anos vivendo nas ruas, e você está falando comigo sobre protocolos?" Foi naquele dia que o silêncio começou. O dia em que ela partiu, abandonando a sua preciosa credibilidade. Mas à medida que os meses se transformavam em anos, o silêncio tornou-se denso e cristalizado, como uma terceira pessoa entre eles, presente em todos os jantares que ele fazia sozinho e em todos os feriados que passava em sua casa silenciosa. No início, ele tentara entrar em contato enviando mensagens por meio de um primo, escrevendo cartas físicas que foram devolvidas sem serem abertas ou lidas. Ele sentira o peso daquele silêncio sobre os ombros, uma dor surda que o acompanhava ao tribunal todas as manhãs. E então, pigarreio. Ele só a vira 3 vezes em toda a sua vida. Uma vez quando ela nasceu, uma vez durante uma breve e tensa visita antes da separação, e uma vez à distância, em uma esquina, quando Isabela o avistou e rapidamente virou o carrinho de bebê. A menininha de vestido rosa, que agora estava diante dele, era aquele mesmo bebê, agora uma pessoinha com o queixo teimoso da mãe e os olhos ferozes, estranhos e inteligentes.
Enquanto Henry olhava para a neta, a compreensão começou a surgir com o avanço lento e angustiante de uma verdade que se recusava a ser ignorada. Como aquela garotinha sabia que devia ligar para aquele número? Por que o número de celular particular de Isabella estaria salvo nos contatos de Claude Foster, o advogado de Robert? A resposta para essa pergunta levaria o resto da tarde para ser desvendada, e quando finalmente a entendesse, mudaria todas as suposições que ele tinha feito sobre sua vida e carreira. Mas por ora, no presente imediato, ele só conseguia ouvir a voz de Isabella e ver Mia segurando o telefone em sua direção. "Mãe, estou em uma sala grande", disse Mia ao telefone, sua voz ecoando. Havia um homem de toga preta na frente. Ele estava rindo. Ela fez uma pausa, ouvindo os sons abafados e frenéticos de sua mãe do outro lado da linha. "Ele parou de rir agora", continuou Mia. O tribunal, que estava em silêncio, pareceu prender a respiração. Era o tipo de silêncio que tem textura, denso, carregado e inesquecível. Henry fechou os olhos por um instante. Naquele momento, ele não era um magistrado com 23 anos de experiência. Ele não era o homem cuja reputação os advogados temiam. Ele era apenas um homem de 61 anos, cuja neta o chamava pelo nome em uma sala cheia de estranhos. Quando abriu os olhos, Mia o observava. Ela não parecia assustada. Olhou para ele com aquela avaliação penetrante e direta que as crianças usam para julgar a alma dos adultos. Ela não tinha as sutilezas sociais para esconder sua curiosidade ou seu julgamento. Ela simplesmente o olhou e decidiu o que ele era. "Ah, você é o vovô Henry?", perguntou ela. A pergunta era uma armadilha. Havia a resposta legalmente correta e havia a verdade. "Sou eu", disse ele com a voz mais rouca e quebrada do que pretendia. Mia ponderou por um longo momento. Suas tranças balançaram enquanto ela assentia para si mesma. Voltou para o telefone. "Mãe, é ele." Houve outra pausa, uma longa rajada de estática eletrônica e o som de alguém chorando baixinho do outro lado do país. "Sim, tudo bem." Mia estendeu o telefone para o juiz, seu pequeno braço atravessando o espaço entre a criança e a lei. "Ele quer falar com você, Benjamin." O oficial de justiça, que estava olhando fixamente para o teto, de repente achou seus próprios sapatos muito interessantes e se virou para a janela. Os advogados na primeira fila estavam profundamente absortos em seus blocos de notas, rabiscando bobagens, apenas para evitar testemunhar a vulnerabilidade humana exposta em público. O juiz Henry Miller então fez algo que ninguém naquele tribunal jamais o vira fazer. Ele desceu do banco, os 3 degraus que separavam sua alta cadeira de juiz do nível do público. Moveu-se com a deliberação de um homem que sabia estar caminhando em direção a um precipício e decidira pular. Atravessou os poucos metros que o separavam da garota de vestido rosa. Era um homem grande, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo estresse de 1000 casos. Ajoelhou-se diante dela até que seus olhares se encontraram. Pegou o telefone de sua pequena e quente mão. Isabella sussurrou. A voz que respondeu era a dela. De repente, estava diferente, mais profunda, mais controlada, tingida com o tipo de exaustão que vem de lutar em muitas frentes ao mesmo tempo. "Papai", disse ela. Apenas essa palavra, mas ela carrega 20 anos de história. Continha o calor daquela tarde de agosto e a frieza das cartas que ele não fora autorizado a entregar. Continha os aniversários que ele perdera porque estava ocupado demais construindo um legado no papel. E a Bela. Ele repetiu a palavra porque era a única que lhe restava no vocabulário. "O que está acontecendo, pai?" "Porque a Mia está em um tribunal." E foi então que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Henry olhou para o outro lado da galeria,
por cima dos advogados e dos curiosos, para uma mulher de cabelos grisalhos sentada na segunda fila. Ela segurava uma bolsa grande e tinha uma expressão que era uma mistura volátil de culpa e determinação feroz. Era Elizabeth, sua ex-esposa, uma mulher com quem ele não falava desde que seu próprio divórcio fora finalizado anos atrás. Foi ela quem levou Mia até lá. Foi ela quem o observou das sombras da galeria, esperando o momento em que o advogado teria que encarar o homem de carne e osso. Isabela, do que se trata esse tratamento? Perguntou ele com a voz trêmula. Houve silêncio do outro lado da linha, um silêncio diferente. Desta vez, não era o silêncio da raiva, mas o silêncio de alguém decidindo o quanto de sua alma revelar. Câncer, disse ela finalmente. Câncer de mama, estágio 2. Estou fazendo quimioterapia há 4 meses. O tribunal pareceu ficar ainda mais silencioso, algo que Henry não imaginava ser possível. Ele se sentou. Ali, a juíza estava sentada no chão de seu próprio tribunal, com as mãos tremendo tanto que precisava segurar o telefone com as duas. Quando você ia me contar? Ele conseguiu perguntar. Quando você entendesse o que era mais importante, ela respondeu. A frase o atingiu como um soco. Era a mesma coisa que ela lhe dissera 2 anos antes, mas agora carregava o peso de uma luta de vida ou morte. Mia estava ao lado do avô, observando-o com uma estranha e silenciosa empatia. As crianças têm uma maneira de perceber quando os adultos ao seu redor estão desmoronando, mesmo que não entendam os detalhes desse desmoronamento. Ela estendeu a mão e tocou a manga de sua toga preta, seus dedinhos traçando o tecido grosso. Vovô, disse ela suavemente. Ele olhou para ela, a visão turva pelas lágrimas que não derramava há décadas. Você pode pedir para a mamãe vir? Naquele instante, o juiz Henry Miller tomou uma decisão que provavelmente seria o assunto mais comentado na comunidade jurídica de Savannah pelos próximos 10 anos. Ele olhou para Benjamin e ordenou que a audiência fosse adiada indefinidamente. Disse a Claude Foster e aos outros advogados que esperassem em uma sala separada com seus clientes. Pediu a todos os demais que deixassem o tribunal. Quando as pesadas portas finalmente se fecharam e a sala ficou vazia, exceto por ele, Mia e Elizabeth. Henry permaneceu de joelhos, abriu os braços e, após um momento de cuidadosa avaliação, Mia entrou em seus braços. Ela cheirava a shampoo de morango e um leve aroma de giz de cera. Era pequena e delicada, mas para Henry representava a maior responsabilidade que ele já carregara. Ele enterrou o rosto em seus cabelos e finalmente deixou os soluços fluírem. Soluços feios e dilacerantes rasgavam seu peito, deixando-o vulnerável. Mia não se afastou. Envolveu seus bracinhos em volta do pescoço dele e esperou com uma paciência que ele passaria o resto da vida tentando conquistar. A ligação ainda estava ativa, a linha aberta entre o lençol e um quarto de hospital, a centenas de quilômetros de distância. Isabela ouviu o pai chorando e, pela primeira vez em 2 anos, a parede de gelo entre eles começou a mostrar suas primeiras rachaduras. A vida, Henry percebeu, não era como um julgamento. Não se podia simplesmente emitir um veredito e esperar que o assunto estivesse encerrado. A vida era o processo confuso e doloroso da descoberta. As longas noites de depoimentos que nem sempre faziam sentido, e a constatação de que justiça e misericórdia muitas vezes são a mesma coisa. Mais tarde naquela noite, depois que Mia adormeceu em um quarto de hóspedes na casa de Elizabeth, Henry sentou-se na cozinha da ex-esposa, tomando uma xícara de café com gosto de arrependimento. Elizabeth era uma mulher que resolvia problemas com cafeína e silêncio, e sentou-se à sua frente, observando-o com uma expressão cautelosa, mas não hostil.
Tinham sido casados durante 18 anos antes que a carreira e o ego os separassem. Você sabia, disse Henry, encarando o líquido escuro em sua xícara. Eu sabia que ela estava doente. Sim, respondeu Elizabeth. E eu não te contei, porque ela me pediu para não contar. Eu queria ver se você levantaria os olhos do banco por conta própria. Eu queria ver se você sequer sabia quem era sua neta. Henry olhou para as mãos. As mãos que assinaram milhares de pedidos, mas que não seguravam a filha há anos. Eu falhei com ela, Elizabeth, e falhei com vocês dois. Falhou mesmo. Ela concordou, sem lhe oferecer nenhum consolo fácil. Mas hoje você se levantou do banco. Isso é mais do que a maioria dos homens como você faz. Elizabeth ligou novamente, por volta das 23 horas. Conversaram por 3 horas. Não foi uma conversa fácil. Foi uma brutal escavação de 2 anos de silêncio e 30 anos de negligência. Dessa vez, Henry não tentou se defender, não falou sobre sua reputação ou os canais adequados, apenas ouviu. Ouviu-a falar sobre o medo do diagnóstico, a doença causada pela quimioterapia e o terror de Robert tentar levar Mia, quando ela estava fraca demais para lutar. Eu estava errado, disse ele com a voz pesada. Não só em agosto, quando errei, ao pensar que meu legado era a lei, e não você. Construí uma reputação nesta cidade, deixei minha família desmoronar e me convenci de que era justo, porque alguém tinha que fazer o trabalho pesado. Não era justo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu sei que você sabe agora, sussurrou Isabela. Mas você sempre soube, pai. Esse sempre foi o problema. Você sabia que era errado e fez mesmo assim, porque era mais fácil do que mudar. A verdade em suas palavras doeu, mas era uma dor pura, daquelas que precedem a cura. Ele perguntou sobre o prognóstico dela, e ela disse que os médicos estavam otimistas. O câncer em estágio 2 estava respondendo bem ao tratamento, e ela ainda tinha 2 meses de quimioterapia antes da cirurgia. As chances de uma recuperação completa eram altas, mas o caminho pela frente era árduo. Quero ajudar, disse Henry. Não sei como, mas quero estar presente. Isabela não respondeu imediatamente. O silêncio persistiu, mas desta vez não era uma parede. Era uma ponte sendo construída tijolo por tijolo. Mia gostou de você, disse ele finalmente. Ela ligou porque encontrou seu nome no celular do Cloud. Você sabe por que seu número estava nos contatos dele? Henry fechou os olhos. Porque ele é o advogado do Robert, e Robert está entrando com um processo para obter a guarda total enquanto você está doente. Sim, disse Isabela. E a única razão pela qual ela sabia o nome do vovô Henry era porque eu nunca parava de falar dele, mesmo quando estava com raiva. Eu queria que ela soubesse que tinha um avô, mesmo que ele fosse um homem que morava em um prédio de pedra. Na manhã seguinte, Henry foi cedo ao tribunal, mas não para ocupar seu lugar no banco. Ele foi ao cartório e preencheu a papelada para se declarar impedido de participar de todos os casos envolvendo Robert ou Isabela. Ele sabia que seu envolvimento agora constituía um conflito de interesses e, pela primeira vez em sua carreira, não se importava com as fofocas que isso pudesse gerar. Depois, passou várias horas nos arquivos, um porão empoeirado do prédio onde a história do condado era guardada em caixas e pastas. Ele vasculhou os registros dos casos anteriores de Robert, procurando por padrões de comportamento que havia ignorado por anos, porque Robert era amigo do tribunal. Encontrou exatamente o que esperava: um rastro de promessas quebradas, dívidas não pagas e uma tendência manipuladora de usar o sistema legal como arma contra os vulneráveis. Henry não usou seu poder para alterar os arquivos. Ele simplesmente organizou a verdade para que qualquer juiz que assumisse o caso a visse com clareza. Enquanto estava nos arquivos, encontrou um senhor chamado Gerald,
Gerald era o arquivista havia quase 30 anos, um homem que vivia entre os fantasmas de antigos processos e crimes esquecidos. Ele observou Henry trabalhar com curiosidade silenciosa. "O senhor está procurando algo que não encontra em um livro, juiz", disse Gerald, encostando-se em uma pilha de caixas. Henry ergueu os olhos, cansado. "Estou procurando os fragmentos da história que perdi porque estava ocupado demais, olhando para a lei." Gerald assentiu lentamente. "A lei é um mapa, senhor. Mas o mapa não é o território. Às vezes, é preciso abrir o mapa e simplesmente percorrer o terreno." Ele contou a Henry sobre seus próprios filhos, 2 filhas e 1 filho, e como havia perdido suas formaturas porque estava lá arquivando documentos. "Eu achava que estava sendo um bom provedor." Derash disse, "Mas as crianças não querem um provedor. Elas querem uma testemunha. Elas querem alguém que as veja crescer." Henry levou essas palavras consigo ao sair dos arquivos. Ele percebeu que, por 23 anos, havia sido um provedor de justiça, mas não uma testemunha de nada. Ele havia visto o mundo através das lentes de um magistrado, categorizando as pessoas como autores e réus, até se esquecer de que eram seres humanos com corações que podiam ser partidos. Ele saiu do tribunal e parou no pequeno pátio, olhando fixamente para um antigo carvalho que estava ali desde antes da Guerra Civil. Suas raízes eram profundas, nodosas e escondidas. Ele pigarreou, mas eram elas a única razão pela qual a árvore conseguia resistir aos furacões da Geórgia. Ele percebeu que havia passado a vida polindo as folhas de sua carreira, enquanto deixava suas próprias raízes apodrecerem na escuridão. Decidiu naquele dia que se aposentaria no final do ano e que tinha uma pensão suficiente. E havia uma filha em outro estado que precisava de um pai e uma neta, que precisava de alguém para ler histórias para ela antes de dormir. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de viagens e transições. Henry voou para ver Isabela 3 vezes durante suas últimas sessões de quimioterapia. A primeira visita foi estranha e repleta da tensão que existe entre 2 pessoas tentando falar uma língua que ambas esqueceram. Eles se sentaram no quarto do hospital com o zumbido das máquinas ao fundo, enquanto suas conversas hesitantes aconteciam. Mas Mia estava lá, e Mia não se importava com a tensão. Ela exigiu que seu avô Henry desenhasse dragões e a ajudasse a resolver enigmas. Ela o tratou como se ele sempre tivesse estado ali, com a graça natural de uma criança que não aprendeu a guardar rancor. E na terceira visita, o gelo derreteu. Henry e Isabela se viram rindo enquanto relembravam uma viagem de acampamento da infância. E por um momento, o quarto do hospital desapareceu, substituído pelo calor de uma história compartilhada que estava sendo reacendida. No último dia de sua terceira visita, Isabela descansava após uma sessão particularmente difícil. Henry levou Mia a um parque próximo. Era uma bela tarde, daquelas em que o sol parece um cobertor quentinho nas costas. Mia corria pela grama com uma energia aparentemente inesgotável. Enquanto Henry observava sentado em um banco de madeira, ela sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Ela não estava pensando em seu legado ou em sua reputação. Ele era simplesmente um avô, observando sua neta brincar ao sol. Mia correu até ele, o rosto corado e os olhos brilhando. Ela segurava algo na mão. "Vovô, olha!" disse ela, abrindo a palma da mão para mostrar uma pequena pedra lisa e cinza. Era uma pedra comum, daquelas que se encontram aos milhares em qualquer parque do país. Mas para Mia, era um tesouro. "É para você", disse ele pressionando-a contra a mão. "Assim, ela lhe fará companhia quando eu partir." Henry olhou para a pedra na palma da mão. Estava fria ao toque, polida por anos de vento e água. Ele percebeu
que era a coisa mais preciosa que já possuíra. Não era um troféu ou uma placa. Era um presente de amor puro e incondicional de uma garotinha que o vira como ele realmente era e decidira que valia a pena guardá-la. Obrigado, Mia, disse ele com a voz embargada pela emoção. Guardarei para sempre. Ele guardou a pedra no bolso, onde sentiu um peso reconfortante. Olhou para Isabela, que caminhava em direção a eles vinda do estacionamento, pálida, mas mais forte do que estivera nas últimas semanas. Ela sorriu para ele, um sorriso verdadeiro e genuíno que chegava aos olhos, e ele soube que, embora ainda tivessem um longo caminho pela frente, finalmente estavam no caminho certo. A batalha judicial pela guarda de Mia finalmente chegara ao fim. Com o afastamento de Henry e as provas da negligência de Robert devidamente organizadas, uma nova juíza, conhecida por sua imparcialidade e foco no bem-estar das crianças, decidiu a favor de Isabela. Robert obteve direito a visitas supervisionadas, mas a guarda principal permaneceu com Isabela. Os trâmites legais finalmente funcionaram, não porque Henry os tivesse forçado, mas porque ele se afastou e deixou a verdade falar por si mesma. Isabela concluiu o tratamento e entrou em remissão. A cirurgia foi um sucesso e os médicos estavam confiantes de que o câncer havia desaparecido. Ela retornou à sabana para ficar mais perto dos pais e Henry se viu vivendo uma vida que jamais imaginara. Sua aposentadoria não foi um retiro tranquilo do mundo, mas uma entrada triunfal em um novo. Ele passava as manhãs em seu jardim, cultivando rosas e tomates com a mesma atenção meticulosa que dedicava às suas decisões jurídicas. Passava as tardes com Mia, buscando-a na escola e levando-a à biblioteca ou ao parque. Ele se tornou uma presença constante na vida dela. O homem que sempre esteve presente, a testemunha do seu crescimento de que Gerald falara, ensinou-a a andar de bicicleta, a pescar nos pântanos e a distinguir entre uma boa história e uma verdadeira. Tia e Isabela também estavam lá, sua saúde restaurada e seu relacionamento com o pai reconstruído sobre uma base de honestidade e vulnerabilidade compartilhada. Numa manhã de sábado, quando Mia tinha 7 anos, ela estava sentada à mesa da cozinha com o avô, comendo uma tigela de cereal e colorindo um desenho de uma tartaruga marinha. Ela parou e olhou para ele. Sua expressão mudou para aquela máscara séria e familiar que ele usara no tribunal anos antes. Vovô, você se lembra daquele dia em que liguei para a mamãe da sala grande? Perguntou Henry. Ele sorriu. A lembrança ainda estava vívida em sua mente. Eu me lembro disso todos os dias, Mia. Por que você estava rindo? Ela insistiu. Henry inclinou-se para a frente, apoiando o queixo na mão. Porque eu achava que era a pessoa mais importante naquela sala, disse ele suavemente. E você me lembrou que eu não era. Ou você me lembrou que ser avô é muito mais importante do que ser juiz. Mia assentiu, como se fosse uma explicação perfeitamente lógica. Que bom que liguei, disse ela, colorindo novamente. Eu também, Mia. Eu também. Enquanto Henry a observava, pensou nas milhares de pessoas que haviam passado por seu tribunal ao longo dos anos. Pensou nas vidas que havia mudado com uma única canetada e nas famílias que havia afetado com suas decisões. Percebeu que, durante a maior parte daqueles anos, fora um homem de papel e tinta, vivendo em um mundo de abstrações, mas agora era um homem de carne e osso, vivendo em um mundo de sorrisos, lágrimas e pequenas pedras cinzentas. Compreendeu que o julgamento mais importante que já fizera fora naquela terça-feira de outubro, quando decidiu deixar de ser juiz e começar a ser um ser humano. E foi um julgamento que salvou sua vida e a vida daqueles que ele mais amava. O sol começou a se pôr sobre os pântanos de sabana, lançando uma longa luz dourada sobre a cozinha.
Henry se levantou e começou a recolher os pratos do café da manhã com movimentos lentos, porém firmes. Ele sentia o peso dos anos em suas articulações, mas também uma leveza no coração que não trocaria por todo o prestígio do mundo. Ele olhou pela janela e viu Elizabeth chegar de carro para o jantar semanal em família. Eles não eram mais marido e mulher, mas eram amigos unidos pela história compartilhada de sua filha e neta. Haviam encontrado uma maneira de serem uma família novamente, de uma forma diferente, mas não menos real do que antes. Isabela chegou alguns minutos depois, radiante e cheia de vida. Ela abraçou o pai, um abraço longo e apertado que expressava 1000 desculpas silenciosas e 1 milhão de esperanças compartilhadas. Como ela estava hoje? Perguntou Isabela, apontando para Mia. Ela é um gênio, como sempre, brincou Henry. Neste momento, ela está trabalhando em uma obra-prima, uma tartaruga marinha. Isabela riu. Um som que era música para os ouvidos de Henry. Eles começaram a preparar o jantar juntos. A cozinha se encheu com o som de legumes sendo picados e o cheiro de frango assando. Era uma cena simples e comum, mas para Henry era um milagre. Era o legado que ele finalmente estava construindo, um jantar e um abraço de cada vez. Enquanto a família se sentava para comer, Henry olhou ao redor da mesa. Ele viu Elizabeth, a mulher que nunca havia desistido dele, mesmo quando ele havia desistido de si mesmo. Ele viu Isabela, a filha que teve a coragem de exigir mais do que apenas um salário. E ele viu Mia, a garotinha que roubou-lhe um celular e mudou o curso da história. Ele sentiu uma profunda gratidão pela pequena mulher de vestido rosa, que ousara ligar para quem quisesse. Ela o trouxera de volta a si e, ao fazer isso, lhe dera o maior presente que alguém pode receber, uma segunda chance para consertar as coisas. Depois do jantar, enquanto as estrelas começavam a surgir no céu aveludado da Geórgia, Henry sentou-se no balanço da varanda com Mia. Balançavam suavemente ao som dos grilos, como uma sinfonia noturna. "Vovô", sussurrou Mia, apoiando a cabeça em seu ombro. "Sim, Mia, eu te amo." Henry fechou os olhos, sentindo o calor do pequeno corpo dela contra o seu. "Eu também te amo, Mia, mais do que todos os livros do mundo." Então, ele entendeu que a vida não se resumia a grandes declarações ou vitórias estrondosas. Resumia-se àqueles momentos de conexão, aqueles pequenos fios de amor entrelaçados na tapeçaria de uma vida bem vivida. Ele enfiou a mão no bolso e sentiu a pedra cinza lisa. Carregara-a consigo todos os dias durante 2 anos. Um lembrete constante do que era verdadeiramente importante. Ele compreendeu que a pedra era como o próprio amor, simples, duradoura e capaz de ser encontrada nos lugares mais comuns se alguém ousasse olhar de sua posição privilegiada. Sorriu na escuridão, um homem que finalmente encontrara o caminho de casa. O juiz havia partido, mas seu pai e avô estavam, enfim, totalmente presentes. E enquanto o balanço oscilava na noite silenciosa, Henry Miller soube que finalmente entendera o que significava ser um homem de justiça, não a justiça da lei, mas a justiça do coração. Ao percorrermos a longa e sinuosa estrada da velhice, muitas vezes nos pegamos olhando para trás para as estruturas que construímos, as carreiras, as reputações, as casas e os prêmios. Tendemos a medir nosso valor pela altura dos muros que erguemos e pelo peso dos títulos que ostentamos. Mas a verdadeira essência de uma vida humana, a parte que permanece quando os títulos se desvanecem e os muros desmoronam, reside na qualidade do silêncio entre nós e aqueles que amamos. Para muitos de nós, especialmente aqueles que cresceram numa época em que o trabalho era a principal definição da alma de um homem, muitas vezes confundimos prover com estar presente. Pensávamos que, ao construir um nome,
Estávamos construindo um futuro para nossos filhos, quando tudo o que eles realmente queriam era que levantássemos os olhos de nossas mesas e os víssemos. Trocamos a beleza caótica e imprevisível da família pela perfeição controlada e estéril do sucesso profissional, e consideramos isso um bom negócio. Mas, à medida que as sombras se alongam e o ruído do mundo começa a se dissipar, percebemos que não se pode abraçar uma reputação, e um parecer jurídico jamais nos dará a mão quando estivermos com medo. A história do juiz e da menina nos lembra que nunca é tarde demais para descermos dos nossos próprios bancos da igreja. Todos nós temos os nossos. Aqueles altos assentos de julgamento onde nos escondemos atrás do nosso orgulho, das nossas mágoas e dos nossos supostos canais adequados. Dizemos a nós mesmos que estamos sendo neutros ou íntegros, quando, na realidade, muitas vezes somos covardes que temem a vulnerabilidade que o amor exige. Esperamos que a outra pessoa dê o primeiro passo, peça desculpas, quebre o silêncio. À medida que os anos escorrem pelos nossos dedos como areia seca, esquecemos que a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente estar presentes, comparecer a aniversários, ouvir sem julgar e admitir os nossos erros. Esquecemos que o canal adequado para o amor nunca é um documento ou um protocolo. É a conexão direta e sem intermediários entre um coração e outro. Para os adultos mais velhos, que podem estar carregando o pesado fardo do silêncio, que isso seja uma fonte de encorajamento. Os muros que construímos não são tão grossos quanto parecem. Eles podem ser derrubados com algo tão pequeno quanto o riso de uma criança, ou tão simples quanto um telefonema. A redenção não exige grandes performances, nem o apagamento completo do passado. Exige apenas a coragem de sermos honestos sobre nossos erros e a humildade de aceitar a graça que nos é oferecida. Às vezes, precisamos deixar nosso riso morrer para que nossos corações possam viver. Às vezes, precisamos perder nossa credibilidade perante o mundo para encontrarmos nossa dignidade com nossa família. O legado que deixamos não será encontrado em um processo judicial ou nos registros de uma empresa. Será encontrado nas memórias de uma criança que soube que, ao estender a mão, estávamos lá para apoiá-la. No fim, somos todos viajantes em busca de um lugar para pertencer, uma mesa onde sejamos reconhecidos e um balanço onde sejamos amados. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para se lembrar de quem você é. Desça as escadas, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar esse pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos por nossas ações, mas por quem somos, para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Para os idosos, que podem carregar um silêncio pesado, que isso sirva de encorajamento. Os muros que construímos não são tão espessos quanto parecem. Podem ser derrubados com algo tão simples quanto o riso de uma criança ou tão fácil quanto um telefonema. A redenção não exige grandes espetáculos, nem o apagamento completo do passado. Exige apenas a coragem de sermos honestos sobre nossos erros e a humildade de aceitar a graça que nos é oferecida. Às vezes, precisamos deixar nosso riso morrer para que nossos corações possam viver.
Às vezes, precisamos perder nossa credibilidade perante o mundo para encontrarmos nossa dignidade com nossa família. O legado que deixamos não será encontrado em um processo judicial ou nos registros de uma empresa. Será encontrado nas memórias de uma criança que sabia que, ao estender a mão, estávamos lá para acolhê-la. No fim, somos todos viajantes em busca de um lugar a que pertencer, uma mesa onde sejamos conhecidos e um balanço na varanda onde sejamos amados. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e perceba que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado. Pois nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Para os adultos mais velhos, que podem estar carregando um silêncio pesado, que isso seja um conforto. Os muros que construímos não são tão grossos quanto parecem. Eles podem ser derrubados com algo tão pequeno quanto o riso de uma criança, ou tão simples quanto um telefonema. A redenção não exige grandes feitos ou apagar o passado por completo. Basta a coragem de sermos honestos sobre nossos erros e a humildade de aceitar a graça que nos é oferecida. Às vezes, precisamos deixar nosso riso morrer para que nossos corações possam viver. Às vezes, precisamos perder nossa credibilidade perante o mundo para encontrarmos nossa dignidade junto à nossa família. O legado que deixamos não será encontrado em um processo judicial ou nos registros de uma empresa. Ele será encontrado nas memórias de uma criança que soube que, ao estender a mão, nós estaríamos lá para acolhê-la. No fim, somos todos viajantes em busca de um lugar a que pertencer, uma mesa onde sejamos conhecidos e um balanço na varanda onde sejamos amados. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a forma como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão através das gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e perceba que a coisa mais importante que você jamais fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a forma como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda
que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos. Mas a forma como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para te lembrar quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. O calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e perceba que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado. Pois nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para te lembrar quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado. Porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no fundo do poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para te lembrar quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado. Porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos,
mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. O calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e perceba que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, pois nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para te lembrar quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no fundo do poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para te lembrar quem você é. Desça os degraus. Abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Olhe para as pessoas no fundo do poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para te lembrar quem você é. Desça os degraus, abra os braços e perceba que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, pois nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no fundo do poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para se lembrar de quem você é.
Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para se lembrar de quem você é. Desça os degraus, abra seus braços e compreenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. M. Olhe para as pessoas no fundo do poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para te lembrar quem você é. Desça os degraus, abra os braços e perceba que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, pois nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no fundo do poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para se lembrar de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô/avó. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um celular para se lembrar de quem você é. Desça os degraus. Abra seus braços e compreenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso,
em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. M. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E essa, em sua forma mais pura, é a única herança que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você jamais fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado. Porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. M. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E essa, em sua forma mais pura, é a única herança que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo. Olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você jamais fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto
que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos guiará pela escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. M. Porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. Que isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado, porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E essa, em sua forma mais pura, é a única herança que vale a pena deixar. M. Porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E isso, em sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena deixar. Os títulos que ostentamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos, mas a maneira como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade dos nossos pedidos de desculpas ressoarão por gerações. Então, se você está sentado em um banco que você mesmo construiu, olhe para baixo, olhe para as pessoas no poço da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança roube um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e entenda que a coisa mais importante que você fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto que lhe foi confiado. Porque nesse amor encontramos a única justiça que realmente importa e a única paz que nos acompanhará na escuridão. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, mãe ou avô. E essa, em sua forma mais pura, é a única herança que vale a pena deixar. M.